Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Aline Vistorias Humanizadas. Obrigado por vocês compartilharem esse vídeo, já agradeço desde já, por vocês compartilharem, se inscreverem no canal e curtir aí cada vez vocês compartilhem um vídeo, passem para pessoas que vocês conheçam aí que trabalham no mercado de vistorias, ou para quem também quer entrar no mercado de vistorias e fazer a grande diferença e realmente se destacarem como profissionais da área. Então assim, hoje o vídeo que eu trouxe para vocês é para que vocês entendam como que vocês podem ser um profissionais 100% completos no mercado. Então assim, 50% é técnica e 50% é comprometimento. Então, o que falar sobre a técnica? Quais são essas técnicas que eu preciso entender? Quais são essas técnicas que eu preciso saber para realmente ser um bom profissional? Primeira coisa, vocês precisam entender que a vistoria precisa ser padronizada. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos, mas essa é uma das técnicas importantes que onde vocês estão trabalhando, vocês precisam respeitar a padronização da vistoria. Independente se seja na imobiliária, se seja na empresa de vistoria, é importante vocês entenderem que as vistorias precisam ser padronizadas. Uma outra questão também técnica é saber descrever os itens. Então, assim, claro que cada empresa que vocês forem trabalhar, ou se vocês são profissionais autônomos, vocês precisam saber fazer a descrição do item, ou seja, saber vistoriar ele. Então, se vocês forem descrever a porta, vocês primeiro precisam testar, ver se a porta está funcionando, se ela está realmente fechando, se ela não está com algum problema ali que vocês precisam descrever isso na vistoria. Então, saber descrever os itens, saber identificar tipos de materiais diferentes um do outro, saber identificar tipo de tinta, acabamento da tinta, saber identificar e verificar o nome de algumas tintas, pedras, revestimentos de parede, texturas. Então, isso tudo são questões técnicas que vocês podem estudar, são questões técnicas que vocês podem aperfeiçoar aí, e aí cada vez mais agregar valor na vistoria de vocês, tá? Então, assim, com relação à parte técnica, também a gente precisa ter um olhar clínico para saber identificar, por exemplo, um dano pré-existente, ou para saber identificar coisas que a gente precisa registrar na vistoria como aquilo sendo importante, né? A gente querer ser objetivos para que a vistoria não fique também, colocar informações da vistoria que não vão agregar valor, eu sempre falo isso porque é muito importante. Então, ter esse olhar clínico, ser objetivo, entender e saber identificar danos pré-existentes é muito importante para que possam ali evitar os conflitos, que é para isso que a vistoria serve, para que a gente possa evitar os conflitos depois lá com a imobiliária, evitar os conflitos com o inquilino, com o proprietário, fazer realmente um relatório que vai passar segurança, que vai realmente servir de consulta lá numa vistoria de saída, servir de consulta também para o imóvel enquanto ele estiver ativo, que tiver algum problema naquele imóvel da locação. Esse relatório possa servir de base para consulta, para tomada de decisões, isso é muito importante. Então, essa técnica que o vistoriador precisa adquirir, isso claro que é com o tempo, mas o curso, vocês fazerem curso do lugar onde vocês vão fazer a vistoria, se oferecerem curso ou vocês forem procurar por cursos, vocês precisam saber a técnica. Claro que para as pessoas que têm uma formação técnica ou têm uma formação superior em algumas áreas, vai ajudar bastante vocês adquirirem essa técnica e cada vez que vocês aplicarem essa técnica, vocês vão tendo a prática de fazer, saber identificar esses padrões, essas técnicas, esses itens, esse revestimento, isso é muito importante para que vocês agreguem isso na vistoria. Então, toda essa técnica de padronização é muito importante, saber identificar os materiais, saber descrever os itens, saber o estado, né? Saber olhar o estado de conservação desses itens também é algo super importante. Verificar se ele está condenar um item, por exemplo, se ele está com uma parede com pintura usada, por exemplo. A gente condenar a parede que a pintura está ruim apenas por ela estar usada. Então a gente tem que saber identificar o que é o novo, do bom estado, do usado, né? Se ele tá, não condenar aquele item para que depois abre brecha para o inquilino entregar ainda pior. Então realmente descrever aquilo que vocês estão vendo. Isso é a técnica que o vistoriador vai adquirindo e que isso é 50% do trabalho, tá? Por que é 50%? Porque os outros 50% é o comprometimento. Porque assim, o vistoriador, ele trabalha, é um trabalho externo, correto? Então é um trabalho que vocês vão trabalhar na rua e vocês têm essa liberdade, digamos assim, de fazer o seu horário, dependendo da onde vocês estão trabalhando. Claro, se vocês trabalharem de carteira assinada em alguma imobiliária, vocês têm um horário
de trabalho, mas vocês mesmo assim trabalham na rua. Então não tem ninguém vigiando o trabalho de vocês, por exemplo, né? Então é muito por entrega mesmo. Então se vocês forem realmente nos lugares fazer a vistoria, vocês vão entregar as vistorias dentro do prazo, significa que vocês não estão matando trabalho aí na rua, né? E quem trabalha em externo tem essa questão aí da questão da liberdade e tem que saber trabalhar com essa liberdade, né? Então não vai ter ninguém ali para ver se tu fez a vistoria, ninguém vai estar vigiando o teu trabalho, mas tu precisa ter a responsabilidade de fazer porque tem um prazo de entrega. Então esses outros 50% é tudo isso que envolve, esse comprometimento, entender que as vistorias têm os prazos para ser entregue, entender que as chaves que vocês estão em mãos para ir fazer essa vistoria precisa voltar para a imobiliária dentro do prazo, o relatório precisa ser entregue dentro do prazo, porque o inquilino precisa assinar, o proprietário precisa assinar esse relatório, a imobiliária precisa analisar se for ter que verificar alguma coisa no relatório. Enfim, ele precisa ser entregue dentro do prazo. Então isso é muito importante, essa responsabilidade, entender que tem os prazos para que vocês possam entregar essas vistorias, é um dos pontos também. Uma outra coisa é a questão da comunicação. Pessoal, eu falo sempre aqui essa questão da comunicação e nos treinamentos que eu passo, eu sempre falo isso. Comunicação é algo fundamental no historiador, porque assim, nós, e quando eu falo nós historiadores, somos os olhos de todos os envolvidos naquele contrato de locação. Então, quando a gente chega no imóvel e identifica que tem algum problema lá, identifica que tem algum problema de necessidade primária, por exemplo, que vai implicar a entrada do inquilino, a gente precisa imediatamente comunicar a pessoa que solicitou a vistoria para ti. Se tem algum vazamento, se tem algo que não esteja funcionando. Então, assim, é preciso comunicar. E também não só isso, né? Não só comunicar quando tem esse tipo de problema. É comunicar quando também algo impeça vocês de fazer a vistoria. Comunicar se algo está fora do comum. Então, se vocês pegarem a chave, ir até o imóvel, entrar, conseguir fazer a vistoria de boa, tá tudo certo. Agora, se vocês chegam lá, para entrar no imóvel, chega lá, tem alguém fazendo alguma manutenção, ou tem alguém já com alguma mudança, algo que for fora do comum, da normalidade, é necessário que vocês avisem quem solicitou a vistoria para vocês, para que isso possa, né, ser tratado, ver se realmente vocês vão conseguir realizar essa vistoria. Claro que às vezes essas informações já vêm previamente faladas para vocês. Então, se alguém chegar para vocês e disser, olha, vai fazer uma vistoria em tal lugar, mas quando tu chegar lá vai estar alguém fazendo uma manutenção no ar-condicionado, ou alguém terminando de pintar. Se tiver tudo ok para quem solicitou a vistoria, beleza, só tem que informar isso na vistoria, né? Relatar essas informações na vistoria. Porque assim, aqui eu sempre falo, a gente precisa se resguardar. Nós, vistoriadores, precisamos nos resguardar. Então assim, se tiver algum problema no imóvel e vocês já forem previamente avisados, vocês também precisam deixar vocês ali resguardados com relação a isso. Então, se tem alguém pintando a parede, tem um ambiente que a parede ainda não tá com a pintura nova, vocês têm que registrar isso na vistoria de alguma maneira. Então, é preciso deixar isso bem alinhado com quem te pediu a vistoria. Se é para colocar pintura nova, porque vai ser pintado ainda depois da vistoria, é necessário que vocês se resguardem em algum lugar. Algum documento tem que estar resguardado porque vocês foram, porque as fotos da vistoria vão estar com a pintura usada. Então, mas a imobiliária quer, ou quem solicitou a vistoria quer que vocês coloquem pintura nova porque vai ser pintado depois da vistoria. O ideal é vocês fazerem a vistoria depois que o imóvel já estiver liberado para isso. Mas a gente sabe que às vezes acontecem essas situações. Então, nós, vistoriadores, precisamos estar resguardados e a pessoa que solicitou a vistoria, a empresa que solicitou a vistoria, estar ciente dessa situação, beleza? Então, assim, a questão da imparcialidade também é uma dos outros 50% das características com relação ao comprometimento. Ser imparcial nas vistorias, eu já expliquei isso em outros vídeos, mas é sempre importante vocês entenderem que vocês são imparciais. Vocês não são donos do imóvel, vocês não vão morar no imóvel, vocês estão ali apenas para registrar o estado de conservação do imóvel. Então, a imparcialidade é muito importante. E vocês terem conhecimento daquilo que vocês estão fazendo, vocês passam segurança para quem solicitou a vistoria, né? E isso agrega e junta com aqueles outros 50% da técnica. Então, assim, é claro que é 50% de técnica e 50% de comprometimento, que isso casa e dá o 100% do profissional completo. Então,
É exatamente isso que eu quero passar para vocês. É importante que vocês entendam que esse 100% tem essa divisão dos 50-50, e aí vocês vão atrás desse conhecimento, né? Vocês vão atrás de todas essas características para que vocês entreguem realmente ótimas vistorias, ótimos relatórios, para que o trabalho de vocês sirva como segurança, sirva como consulta ali para a resolução de um problema, para evitar um conflito. Então, esse é o principal objetivo do vistoriador. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo da semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com pessoas que trabalham no mercado, compartilhem esse vídeo com pessoas que querem trabalhar no mercado. Isso é muito importante para que eles adquiram e tenham conhecimento dessas dicas, dessas situações aí que podem ajudar eles no dia a dia. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima semana.